A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esse é o canal, esse é o nosso canal, o seu canal EBD na Veia, que é a Escola Bíblica Dominical na Veia. Maravilha, hoje estamos chegando ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E dessa vez nós temos uma lição maravilhosa que é a Assembleia de Jerusalém, que na verdade é uma lição que envolve, amados irmãos, um assunto bem interessante. Deveriam os cristãos ser judaizados? Deveriam os cristãos aderir ao judaísmo para poderem serem agradáveis a Deus? Essa é uma pergunta que teremos que trabalhar hoje. Essa é uma pergunta que iremos crescer e estarmos aprendendo um pouco mais. Lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Bom, nessa Assembleia de Jerusalém nós vamos estar estudando, evidentemente, queridos e amados irmãos, o assunto que levou à primeira Assembleia Geral. É mais ou menos um congresso de doutrina. É mais ou menos isso que aconteceu. O curioso, queridos e amados, é o fato de que nessa Assembleia Geral nós tivemos aí uma decisão importante e uma conclusão que era extremamente necessária para o desenvolvimento do cristianismo. Deveriam os cristãos guardar todos os preceitos da lei, inclusive a circuncisão? Deveriam os cristãos guardarem todas as festas judaicas e todo o rito judaico? Essa é uma pergunta que nós pretendemos responder. Ora, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe o seu like, olha aí o sininho, olha aí que maravilha, se inscreva e aperte o sininho. Por quê, pastor? Para que a cada vídeo que seja publicado, você esteja aí recebendo a notificação de que tem vídeo pronto, como hoje, essa última lição. Que maravilha estudarmos a Igreja de Jerusalém, que é uma coisa similar no curso teológico a você estar estudando a matéria que eu tenho o privilégio de ensinar, que é Atos dos Apóstolos, que nós chamamos também de livro histórico do Novo Testamento, tá? Porque conta a história do nascimento da igreja e a expansão do evangelho, né? A expansão do evangelho dentro daquele contexto. Então vamos para a nossa aula, a Assembleia de Jerusalém. Nós vamos aprender hoje uma coisa bem característica, né? Que é o fato de que estaremos tratando de como a igreja trabalhou esse aspecto, né? Como a igreja trabalhou esse aspecto, que foi um aspecto muito importante, porque aí há uma questão, né? Uma questão bem, mas muito bem interessante, que ainda hoje perdura, porque, infelizmente, muitas pessoas ainda, muitos judeus ainda defendem o fato de que a única forma de se adorar a Deus é no formato judaico. Observe que essa discussão, né, acerca do local certo de adorar, do jeito certo de adorar, foi uma das preocupações da mulher samaritana. Quando ela pergunta para Jesus: mestre, diga-me, qual é o lugar certo de adorar? É aqui, em Samaria, ou lá em Jerusalém? Aí Jesus diz: e a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deixando-nos claro que agora, né, agora na graça, você pode adorar a Deus onde você estiver, né? Não é semelhante a uma religião, a religião islâmica, que você tem que, pelo menos, durante uma vez na vida, você tem que ir a Meca. Não, nós cristãos não precisamos disso, nós não precisamos dessa situação. É interessante ir a Jerusalém? Na minha opinião, o meu sonho também, eu quero ir a Jerusalém. Enquanto estiver aqui em vida, eu quero ir a Jerusalém, eu quero visitar Jerusalém, eu quero conhecer, eu quero pisar nos lugares. Seria uma experiência maravilhosa, mas isso não é determinante para a minha salvação, de jeito nenhum. A salvação é pela graça. Agora, claro, no que diz respeito à questão da aprendizagem em si, de você vivenciar o local onde Jesus pisou, né? Conhecer mais da história, ora, é uma bênção. E com isso, não queremos dizer jamais, né? Jamais que os gentios, né, tomou o lugar de Israel. Não, o lugar de Israel continua sendo o lugar do povo escolhido de Deus. Isso não vai mudar, porque biblicamente nós sabemos que Deus não revoga as suas decisões. E foi uma decisão do Eterno. Israel é o ponteiro mundial no relógio de Deus.
Israel, Jesus, o próprio Jesus diz, quando vede a figueira florescer, está referindo-se a Israel, tá? Então, é difícil você, do ponto de vista teológico, entender a Bíblia Sagrada sem entender a importância do povo de Israel. Isso aí é indiscutível, tá? Mas a questão aqui é o seguinte: devemos, portanto, para agradar a Deus, guardar todos os preceitos da lei? Essa é a resposta que a nossa lição vai nos dar hoje. O nosso texto bíblico está em Atos capítulo 15, verso 28. Olha o que aqui diz. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Atos capítulo 15, verso 28. Bom, esse versículo, amados irmãos, é um dos versículos que nós podemos dizer assim, mais significativos no livro de Atos. Por quê? Pois ele mostra como a igreja primitiva entendia a importância da orientação do Espírito Santo em suas decisões. A Assembleia de Jerusalém tinha diante de si uma questão delicada: exigir ou não que os cristãos guardassem a lei mosaica para serem salvos. A resposta foi clara, evidente. A salvação é pela graça, não por obras da lei. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Por isso, não seria imposto nenhum peso extra além do que fosse essencial para a convivência entre os judeus e gentios. Esta decisão conciliou doutrina e comunhão, mostrando que a igreja não era apenas uma organização humana, não, mas um organismo espiritual guiado pelo Espírito Santo. Então, aqui nós vamos aprender algumas coisas, já aqui no nosso texto áureo, tá bom? Que é o seguinte: toda decisão da igreja deve ser buscada em oração e dependência do Espírito Santo. A fé cristã é centrada na graça de Cristo e não em rituais ou exigências legalistas. A unidade da igreja é preservada quando seguimos a voz do Espírito e não os interesses humanos. Olha aí, preste atenção, pega o código. O verdadeiro governo da igreja não está apenas nas mãos dos homens, mas sob a direção soberana do Espírito Santo. Então vamos para a continuidade da nossa lição, porque agora nós vamos estar vendo a nossa verdade prática, né? A verdade prática que nos traz, evidentemente, uma grande verdade. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar corretamente. É preciso destacar aqui, quando nós estamos falando que a igreja é um organismo, né? Estamos destacando essa importância de saber que a igreja é um organismo vivo, mas também é uma organização, né? Ela tem a parte espiritual, mas ela também tem a sua parte administrativa. Tem muita gente que não consegue entender esse aspecto bíblico, né? Infelizmente, acaba tendo dificuldades, né, de entenderem que a igreja é uma organização. Eu acho que a maior dificuldade aqui dos amados irmãos está concentrada exatamente nesse viés, né? Nessa realidade que para muitos é difícil de ser entendida. Mas para nós que somos salvos, para nós que temos um compromisso com Deus, né? Nós não temos dificuldades de entender que a igreja, ela é um organismo vivo, mas também é uma organização. Nós não temos dificuldades. E é importante que nós destaquemos isso. Por quê? Porque, amados irmãos, quando os membros da igreja entendem que a igreja é uma organização, eles vão compreender também, né, que é necessário que tenha uma liderança, uma hierarquia e assim sucessivamente. Espiritualidade e organização não se opõem, mas se completam. Eu quero chegar mais perto um pouco aqui para mostrar a você o seguinte. Olha, sempre vai haver essa dialética, sempre vai haver essa discussão. A igreja continua sendo uma organização, mas também um organismo vivo. E por ser uma organização, ela continua precisando do que nós chamamos, né, do propriamente dito, a organização que muitos acham que não precisa ter, que pode ser de qualquer jeito, que pode ser de qualquer maneira, que é tudo pelo Espírito e, portanto, nós não podemos jamais colocar regras ou termos regras. Veja bem, as regras são necessárias para a ordem.
as regras são necessárias para a ordem, ok? As regras, elas são necessárias para a ordem. A igreja não é uma bagunça, não, de modo algum. A igreja é uma organização. A igreja é um corpo. Nós não podemos ter decisões totalmente monocráticas sem uma análise. Por isso que temos os órgãos específicos da igreja, né? Esses órgãos são importantes para avaliação. Então a igreja não deve cair no extremo da desordem, espiritualismo sem direção, nem do formalismo, organização sem vida espiritual. O equilíbrio está em ser guiada pelo Espírito e, ao mesmo tempo, agir com sabedoria e ordem e responsabilidade. Não podemos esquecer disso. A Igreja de Cristo é viva pelo Espírito e firme pela ordem, quando une vida e estrutura, cumpre plenamente a sua missão. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, né? Vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe, né? Nesse dia maravilhoso, nessa última lição, uma lição maravilhosa. Eu que gosto muito de Atos dos Apóstolos, professor de Atos dos Apóstolos, e sei a importância de estudarmos o Atos dos Apóstolos. Então nós temos aqui Atos capítulo 15, versos de 22 a 32, tá? Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los como Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreverem o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornos à vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e de fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Meu Deus, imagine o alívio que foi eles receberem essa carta. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa estarmos estudando essa excelente lição. E agora nós vamos para a introdução da nossa lição, que na verdade nós vamos ver agora, não a nossa introdução, mas como está dividido e quais os objetivos da nossa lição, né? Primeiro, como é que está dividida a nossa lição? A nossa lição está dividida em a questão doutrinária, que é o relatório missionário, e o legalismo judaizante, né? O debate doutrinário, que é uma questão crucial. Depois, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. E em terceiro, a fundamentação profética da fé gentílica. E em terceiro e último lugar, nós estaremos falando sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito na Assembleia, né, o primeiro subtópico. Segundo, a orientação do Espírito na Assembleia. E terceiro, o parecer final da Assembleia. Bom, a nossa querida introdução, meus amados irmãos, ela nos traz aqui um ponto interessante. Com essa lição, terminamos mais um trimestre de estudos, né, sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. E é exatamente, né, nessa lição, nessa introdução, porque a Igreja resolveu problemas de conflitos de natureza doutrinária. Isso, e eu diria que essa Assembleia ela é tão importante para o cristianismo, porque nós teríamos um cristianismo judaizante, judaizado. Imagine se não houvesse essa Assembleia, se não houvesse esse congresso, vamos dizer assim,
de doutrina, né, e costume. Porque se você observar bem, aqui está relacionado um dos grandes problemas, né, hoje, que é o quê? A questão entre doutrinas e costumes. Doutrina e costume sempre será um assunto atual, até porque lá em Jerusalém se reuniu para que precisamos guardar os costumes judaicos, os preceitos judaicos. A questão era essa. Então, o problema girava em torno da salvação dos gentios. Seria necessário guardar a lei de Moisés e praticar a circuncisão para ser salvo? Essa questão poderia dividir a igreja e comprometer a mensagem do Evangelho da Graça. No entanto, vemos que os líderes, reunidos em oração e diálogo, encontraram a solução que preservou a essência da fé cristã, que é a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mais do que um sistema, mais do que um simples congresso, como você queira chamar, ou concílio, a Assembleia de Jerusalém nos mostra o equilíbrio que a igreja deve ter entre organismo vivo, né, movida pelo Espírito Santo, e organização com regras e decisões que orientam a vida comunitária da igreja. A fé precisa estar alicerçada na graça e na palavra, mas também guiada por decisões práticas que venham promover, né, a paz e a unidade. Assim como no passado, a igreja de hoje continua enfrentando dilemas e debates. Essa lição nos convida a aprender com os primeiros cristãos que, em meio aos conflitos, é possível buscar a verdade com humildade, ouvir a voz do Espírito e preservar a comunhão. A unidade da igreja não é fruto de imposições humanas, mas da ação do Espírito Santo que guia para toda a verdade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para o nosso primeiro tópico, né? Primeiro tópico, portanto, da nossa lição. Muito interessante aqui. Primeiro tópico, estaremos vendo objetivos da lição, né? Antes, portanto, vamos analisar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Aí, no segundo tópico, os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. Em terceiro e último lugar, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. A questão doutrinária. Bom, a questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, no Congresso de Jerusalém, como você queira chamar, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. E veja bem, nesse relatório, né, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Atos capítulo 14, verso 27. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Bom, é aqui que começa o nosso estudo propriamente dito, né? A questão doutrinária. Veja, a gente precisa entender o contexto, né? E esse contexto, ele é necessário ser comentado porque praticamente ele é a introdução da nossa lição. Até porque Paulo e Barnabé relataram que Deus abriu a porta da fé aos gentios e que muitos se converteram sem que lhe fosse exigido qualquer rito da lei, como a circuncisão. O testemunho não era humano, mas de Deus, confirmado por sinais. Irmão, isso aqui é um divisor de águas. Isso aqui, sendo ouvido pelos judeus, doía nos ouvidos dele o fato disso, tá? Porque a lei, os preceitos da lei são extremamente importantes. A lei nunca foi mal e jamais será mal, né? Só que a lei, ela tinha algumas exigências, né, que precisam ser observadas ipsilíteris. Precisava seguir a lei, guardar a lei em sua totalidade. Então, esse relatório deixa claro que a salvação era pela graça, não pela lei. Agora, qual foi o impacto desse relatório entre os judeus? Esses relatórios não eram meros relatórios, tá? Não eram meros relatórios. Esse relatório gerou grande alegria, mas também incômodo entre alguns irmãos judaizantes. Por quê? Para eles, aceitar gentios sem circuncisão era abrir mão da tradição mosaica. O relatório trouxe à tona a questão: o que salva? A fé em Cristo ou a observância da lei? Afinal, quem é que salva? Quem é que morreu na cruz? Foi Jesus que morreu na cruz, é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas a lei, é preciso observar a lei para tanto, para a salvação em Cristo? Bom,
Isso aqui é interessante, inclusive eu como secretário de missão posso falar assim, relatórios missionários não são meros relatórios administrativos, eles são testemunhos do agir de Deus, devem ser vistos como oportunidades para edificação, para renovar a fé da igreja e até para corrigir visões distorcidas. Assim como em Antioquia, relatórios ainda podem gerar debates, mas quando acolhidos com oração e submissão à palavra, eles nos lembram que a missão pertence a Deus e não às tradições humanas. Bom, é preciso que nós entendamos aqui, quando nós estamos analisando esse texto, o que Deus faz no campo missionário deve alegrar e edificar a igreja local, não causar debates, não, de forma nenhuma. Nem sempre o agir de Deus segue os moldes que esperamos, ele surpreende. O relatório missionário é um chamado à fé. Se Deus abre portas, cabe à igreja apoiar e seguir. A obra missionária não é sustentada por tradições humanas, mas pela graça de Deus. Quando a igreja ouve os testemunhos da missão, ela é chamada a crer, apoiar e se envolver. Relatórios missionários são para provas vivas de que Deus continua salvando, guiando e expandindo a sua igreja. Mas pode ter um sentido diferente quando as pessoas estão predispostas a simplesmente questionarem os relatórios e não observarem o agir de Deus. Vamos para o nosso segundo tópico, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com relatórios missionários. Esse grupo, composto por fariseus, supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que esses antes cumprissem as exigências da lei. E os fariseus, né? Contudo, para se tratar de um tema complexo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Só aqui nós já vemos um ponto interessante. Veja, temos uma igreja mãe. As congregações não podem ser autossuficientes, até porque as congregações são filhas da igreja mãe. No formato administrativo da Assembleia de Deus, nós temos uma igreja sede e nós temos as congregações que são submissas. Existem muitos obreiros, muitos irmãos, infelizmente, nós podemos denunciar isso aqui em cadeia nacional e falarmos para todos que estão assistindo esse vídeo, que infelizmente existem alguns que não concordam com esse formato. Mas esse formato é o formato, esse sistema, que talvez você chame de sistema, né? Você pode chamar de sistema da Assembleia de Deus, como você queira chamar. Esse sistema de termos um templo central e as congregações é o que faz a Igreja Assembleia de Deus ser uma das maiores igrejas do nosso país. E diga-se de passagem, nós somos também, por causa da presença pentecostal da Assembleia de Deus, nós somos o maior país pentecostal do mundo, com dados agora recentes do Congresso de Lausanne, na Suíça, em 2024, que lançou, né, o relatório da missão mundial, os dados atualizados da missão mundial, né? E dentre esses dados, destacamos aqui que o Brasil é o maior país pentecostal do mundo. Isso devido ao trabalho dessa Assembleia de Deus que tem de norte a sul, de leste a oeste. E em muitos estados do nosso país é a maior igreja pentecostal. Então, isso aqui é muito importante, é interessante que nós estejamos deixando bem claro aqui. Quem eram esses judaizantes, né? Nós destacamos aqui que eram ex-fariseus que haviam aceitado Jesus, mas mantinham apego às tradições da lei. Eles defendiam que para se tornar cristão de verdade, o gentio deveria primeiro se tornar judeu. Sua visão confundia o evangelho com práticas humanas, adicionando condições que Cristo nunca colocou. O legalismo judaizante ameaçava dividir a igreja e deturpar o evangelho e impedir a missão de levar o evangelho a todas as nações. O que nós aprendemos hoje? Fazendo um paralelo para a realidade hoje, né? A realidade hoje. Trazendo, né, uma aplicação para os dias de hoje. O espírito do legalismo ainda ronda a igreja. Sempre que alguém coloca regras humanas, costumes ou tradições acima da cruz, está agindo como os judaizantes. O perigo é substituir a igreja, a graça libertadora de Cristo, por um cristianismo cheio de exigências que afastam em vez de aproximar. É preciso também que nós apliquemos aqui, quando estamos estudando, precisamos vigiar contra o legalismo que tenta impor pesos que Deus não impôs. Ou seja, é uma coisa do tipo assim, proíbe o que Deus liberou e libera o que Deus proíbe. Então, a gente precisa estar bem atentos a esta realidade. A salvação é um dom gratuito, não o resultado de obras ou tradições. Qualquer ensino que diminua a cruz e exalte o esforço humano deve ser rejeitado. Bom, a gente sintetizando aqui esse segundo subtópico, né? O legalismo é tentar
completar com esforço humano o que Jesus já completou na cruz do Calvário. A nossa sinopse, né, é bem simples, é uma sinopse clara e objetiva, né? Que é exatamente o seguinte: a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que é o debate doutrinário. Bom, a questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigiu, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia ocorreria anos antes, deveria servir de parâmetro. Uma questão doutrinária, né? Vamos pensar um pouco mais aqui sobre a questão doutrinária, para que a gente tenha aqui uma compreensão melhor e aí a gente possa evoluir no nosso estudo, porque a questão doutrinária é exatamente o que determina aqui, né, amados irmãos? A questão doutrinária é o foco aqui. Bom, os pontos em disputa. A visão judaizante, né, e a visão apostólica e o perigo. A visão judaizante era assim: a salvação exigia Jesus mais lei, circuncisão, ritos, tradições. A visão apostólica: a salvação era pela graça somente em Cristo, confirmada pela experiência dos gentios que receberam o Espírito Santo. Já bem. O perigo: se a visão judaizante prevalecesse, esse é um cenário hipotético, né? A igreja se dividiria e o evangelho perderia sua essência libertadora. Veja como seria difícil para nós. Ora, se é difícil para os judeus, é difícil também para nós, né? É difícil também para nós, seria difícil para nós guardar toda a lei, né? Apesar de que é preciso sempre frisar isso. A lei não é má, tá? Deus não daria uma coisa má para o seu povo, jamais. A lei estabelece... Existem muitos aspectos da lei que são hoje ainda observados. Acredite e pasmem. Em um livro muito interessante, inclusive eu estou aqui de frente para ele, né? A Bíblia como fonte histórica do direito. Eu estou vendo aqui na minha biblioteca, na minha pequena biblioteca, que breve vai ter um formato bem interessante aqui. A Bíblia como fonte histórica do direito. Imagine aonde esse pastor, que é advogado, que estava fazendo, né, a conclusão do curso, resolveu transformar essa conclusão, né, o artigo dele, em um livro, né, porque ele pega exatamente trechos da lei para fundamentar o direito aqui, o nosso direito brasileiro. Não estou falando coisa do exterior, não é daqui. O direito à propriedade é defendido no Velho Testamento, em Levítico, entendeu? Então, tem muita coisa. A questão do seguro-defeso, que é muito discutido, né? Essa questão de um determinado período, os pescadores, eles recebem um valor, né, do Estado, né, da Federação, para não, naquele período, estar pescando, realizando pescas, né, por conta da reprodução, aí nós podemos dizer, né, dos peixes, né, o período da desova. Então isso aqui é interessante, isso está em Levítico. Essas questões estão em Levítico. E outras mais, a questão de relacionamento, a questão no que tange ao direito do homem, ao direito da mulher, né? A questão da ordem. Tem muita coisa, inclusive a propriedade. Porque a Bíblia nunca, em momento, nem no Velho Testamento, nem no Novo, autorizou ninguém invadir propriedade dos outros. Então, isso mexe um pouco na questão política. Tá? É muito difícil, irmão, conciliar dentro dos princípios bíblicos determinadas pessoas que pensam de forma esquerdista, que é um esquerdista, que defende esse ponto de vista. E inclusive cristãos que defendem o comunismo, o socialismo, entendeu? Meus amados irmãos, pelo amor de Deus, se a gente for para a Bíblia Sagrada, você vai ver que não há base bíblica para isso. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus nunca vai sustentar gente preguiçosa, não. Quem sustenta a gente preguiçosa é governos que querem se manter no poder e transformar essas pessoas simplesmente de marionete. Porque sustentar preguiçoso tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Não seja
mente fechada nesse aspecto. Vamos para a Bíblia Sagrada. Então, por que era crucial? Era crucial porque definia a natureza da salvação, graça ou obras. Tem que decidir. O assunto aqui é esse. Determinar o futuro da missão. Os gentios seriam aceitos plenamente ou tratados como cristãos de segunda classe? Isso aqui é um assunto interessante. Porque alguns judeus cristãos, alguns judeus messiânicos também, se posicionam de uma forma que parece que nós cristãos, gentios, somos uns cristãos de segunda classe. Meu Deus. Gente, o Evangelho de Jesus não faz acepção de pessoas. O que importa é a salvação pela graça que já está estabelecida, o caminho. Por que exigir? Eu não estou questionando, eu não estou brigando com respeito aos conceitos. Acho interessante muitos conceitos que têm fundamentação judaicos. A lei é importante, mas isso para a salvação não é determinante. E eu até defenderia aqui alguns posicionamentos de alguns judeus messiânicos, que eles também não pregam que os costumes judaicos é para salvação. Não, é para preservação da cultura, é para preservação. Tem um significado bíblico também para eles. Então, dentro do contexto judaico, eu não vejo problema. Dentro do contexto do judeu, eu não vejo problema nenhum deles cumprirem e estarem estabelecendo, porque tem muito mais significado. Porque, irmão, vamos lá, eu sou brasileiro. A independência do Brasil veio 7 de setembro, a independência do Brasil. Então, a independência do Brasil, para mim, tem um significado porque eu sou brasileiro. A história do Brasil está atrelada a Portugal. Sim, está atrelada a Portugal, Dom Pedro I. Está atrelado. Aquele grito lá da liberdade de Pedro Álvares Cabral, que acabou ajudando, né? Toda essa realidade que foi contada na história, que eu estou agora até tentando misturar as coisas aqui. Mas irmãos me perdoem depois, pode botar um comentário aí que é bom de história. Eu conheço a história, mas nesse momento aqui eu só queria fazer um paralelo. Só que um judeu, historicamente, e aí você precisa observar esse detalhe, um judeu, historicamente, ele vai sim ser muito forte na sua cultura. Por quê? Porque a cultura dele é uma cultura bíblica. É uma cultura da história bíblica. O judeu, mesmo que não crê em Jesus, mas ele sabe da sua história. Ele sabe que o libertador dele é Moisés. Não foi 7 de setembro. Não é essa data. E que eles precisam celebrar a Páscoa. Eu acho que hoje o judeu deve celebrar a Páscoa no sentido específico que representa a sua cultura, mas não determinante para a salvação. Agora, querer que um cristão celebre a Páscoa nos moldes do judaísmo, né, da cultura judaica, eu não vejo significado, porque nós não somos judeus. Culturalmente, nós não somos judeus. Eu não vejo porquê. Eu acho bonito, acho a festa bonita da Páscoa, acho muito significativa. Posso ministrar falando sobre a importância da Páscoa. Eu posso falar porque é bíblico. Isso é uma coisa da Bíblia, da palavra de Deus, não tem problema nenhum. Ok? Eu não posso achar que eu não vou ser salvo e que eu tenho a obrigação de celebrar a Páscoa como os judeus celebram. Não, de jeito nenhum. Preservar a unidade da igreja, sem uma decisão clara, haveria cisma e doutrina. Nem toda decisão é secundária. Algumas tocam o coração da fé. E é por isso que precisa ter uma discussão, precisa ter uma análise e precisa se ouvir, evidentemente, um parecer daqueles que estão conduzindo o trabalho do Senhor. Precisamos aprender a discernir o que é central, a graça e a cruz, e o que é periférico, costumes e tradições. A unidade não significa abrir mão da verdade, mas defendê-la com amor e firmeza. Glória a Deus. O evangelho não é Jesus mais algo, mas Jesus somente. Qualquer acréscimo distorce a verdade da salvação. Não há meio termo. Ou somos salvos pela graça de Cristo, ou não somos salvos, tá? Agora vamos para o nosso segundo subtópico, ou nosso segundo tópico, que na verdade, nós vamos para a nossa síntese, né? Não podemos pular aí a nossa síntese, né? Vamos lá para a experiência do Pentecostes, na fé dos gentios, né? Seria o segundo tópico, né? O derramamento do Espírito sobre os gentios. Anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Bom, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias
para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Veja que coisa, né? Veja, era necessário defender a salvação dos gentios. Tudo por conta dessa situação que envolvia os judaizantes. É bem curioso isso. A nossa sinopse diz: os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, a decisão da Assembleia de Jerusalém. A decisão da Assembleia de Jerusalém, meus irmãos, é a conclusão, né, podemos assim dizer, do nosso estudo, né, da nossa, podemos assim dizer, dessa última lição, que eu digo aos irmãos, para mim foi muito interessante, foi muito positiva. Eu quero deixar claro aqui que eu amo o livro de Atos dos Apóstolos, porque ele trata diretamente, né, é um foco direto ao que nós chamamos da história da igreja. E a história da igreja mostra que a igreja teve algumas dificuldades. E dificuldades que foram evidentemente, eu diria evidentemente, né, tratadas, não foram deixadas em segundo plano, né? O Espírito na Assembleia. O Espírito na Assembleia. É digno de notar o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina da igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela, né? Evidentemente na igreja. Isso aqui é primordial, né? E aí nós vamos pegar aqui, meus amados irmãos, esse texto. Vamos analisar alguns detalhes aqui, né? O papel do Espírito Santo na Assembleia. O Espírito Santo foi reconhecido como agente ativo no processo da decisão da igreja. Ele era o verdadeiro presidente da Assembleia, conduzindo os apóstolos e presbíteros a discernirem a vontade de Deus. Que maravilha! A igreja não tomava decisões baseadas apenas em razão humana ou tradição, mas em oração, sensibilidade espiritual e a submissão à direção divina. O contraste com o legalismo. Enquanto os judaizantes queriam impor fardos humanos, o Espírito Santo guiou a igreja a preservar a graça e a liberdade cristã. Isso evidencia que o Espírito sempre conduz ao caminho da vida e não ao peso da religiosidade. Em qualquer termo, a igreja precisa tomar decisões ouvindo a voz do Espírito e não apenas através de critérios, né, organizacionais ou políticos. O Espírito continua sendo o guia da igreja, conduzindo-a à verdade. Onde o Espírito é ouvido, a igreja permanece unida e firme na doutrina. A nossa aplicação aqui seria: antes de tomar decisões importantes, pessoais ou coletivas, precisamos buscar a direção do Espírito Santo em oração, jejum e estudo da palavra. A verdadeira unidade da igreja não vem de acordos humanos, mas da submissão do Espírito Santo. Então, se a gente começa a aplicar essa lição, né, na prática, quando a igreja ouve o Espírito, suas decisões refletem a vontade de Deus e produzem paz. O Espírito Santo é quem guia a igreja em meio aos conflitos, preservando a unidade e a fidelidade à graça. É preciso que nós tenhamos a maturidade de resolver os problemas da igreja no ambiente administrativo. Não irmos a instâncias humanas que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com a igreja, e buscar resolver problemas internos. Eu sou veementemente contra essa atitude de alguns cristãos, até porque a Bíblia também é contra esse tipo de atitude, né? Porque a Bíblia questiona que ímpios estariam julgando a igreja. A orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15, 28, né, não nos diz, melhor dizendo, como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, né, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de dons, né? Observe, né? Isso aqui é um detalhe bem importante, né? E aí, nós vamos caminhando para o nosso final, mas veja bem, o modo de atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo orientava através de profetas, né? Orientava através de profetas, é o que nós deduzimos aqui. E dos dons espirituais, revelando a vontade de Deus. Sua direção vinha acompanhada de consenso espiritual, ou seja, os líderes não agiam em opiniões isoladas, mas em unidade. Diferença com decisões meramente humanas. Decisões humanas podem gerar divisões, ressentimentos ou legalismos. Isso também não significa dizer que decisões
orientados pelo Espírito Santo, não também provoquem essas divisões também. Eu acho que é importante pontuar isso aqui. Já a orientação do Espírito Santo traz clareza, edificação e paz à igreja. Paulo lembra que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. O espírito contemporâneo, a igreja contemporânea precisa resgatar a prática de buscar a orientação do Espírito Santo em oração coletiva, jejum e submissão. O Espírito ainda fala à igreja, especialmente através da palavra e do testemunho da comunidade reunida. A vida espiritual saudável da igreja depende de líderes e membros que dão ouvido ao Espírito e não às pressões externas. Na vida pessoal, devemos buscar a orientação do Espírito antes de agir em situações de conflito ou dúvida. Busque a operação, busque a orientação do Espírito Santo, busque, o Espírito Santo vai lhe guiar. Na vida comunitária, devemos valorizar os dons espirituais e a oração coletiva como instrumento de direção. O Espírito Santo guia a igreja com clareza e paz, conduzindo-nos a decisões que refletem a vontade de Deus. E aqui, uma frase de reforço, para deixarmos claro, decisões tomadas na direção do Espírito Santo são sementes de unidade e frutos de paz, né? Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, que é o parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Aqui não tem circuncisão, aqui não tem Páscoa, aqui não tem festas judaicas, aqui não tem nada disso. Nada disso deveria ser observado pelos gentios. É o que fica claro. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. Então significa dizer que nós também, como os cristãos, gentios, não podemos jamais rejeitar os nossos irmãos. E aqui, meus amados irmãos, eu quero fazer uma observação e pontuar uma coisa. Não podemos ser como Martim Lutero, ok? Eu conheço a história da igreja, sou professor de história da igreja, mas Lutero foi importante para o cristianismo? Foi. Mas Lutero errou muito na sua relação com os judeus. Pasmem vocês, talvez você não tenha observado esse detalhe histórico, mas, infelizmente, Lutero incentivou em alguns dos seus discursos a violência contra os judeus. Eu estou falando de violência armada. Eu estou falando de violência de execução mesmo, de extermínio também. Infelizmente, essa é uma parte da história que nós precisamos observar. O legalismo deveria ser rejeitado, os cristãos judeus não. Legalismo judaico é uma coisa e judeus cristãos não. Ou crentes judeus não devem e não podem ser rejeitados. Tá? Isso é preciso pontuar, porque tem cristãos que não entendem o significado do povo de Israel. Israel é muito importante para nós. E é muito importante mesmo. Ele representa, evidentemente, o ponteiro mundial no relógio de Deus. A sinopse do terceiro tópico, guiado pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. A nossa conclusão, graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Assim chegamos, meus amados irmãos, à nossa querida conclusão do nosso, vamos dizer assim, desse trimestre maravilhoso, em que estudamos a igreja em Jerusalém. Aí vem aí o quarto trimestre, você está convidado, nós vamos manter o nosso compromisso de estarmos aí estudando e fazendo com que, trazendo para você o melhor conteúdo. Agora eu gostaria de pedir mais uma vez, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe, tá? E eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui um recadinho, você pode também estar ajudando o nosso canal, como o Pastor Carlos. Você pode abrir aí a câmera do celular a câmera do seu celular, melhor dizendo, e escanear esse QR Code. Isso aí vai levar você à nossa agência, tá? Nossa agência Conheça o Chile. Graças a Deus são de cristãos, membros aqui da nossa igreja de Camaçari, da nossa igreja aqui, a qual Deus nos deu o privilégio de estarmos como segundo vice-presidente da nossa igreja. Conheça o Chile é maravilhoso, é bonito demais. Então, não se esqueça que viajar também é uma forma de você trocar a roupa da alma, tá bom? Eu queria, você que chegou até o final, isso é uma dinâmica. Escreva aí,
lá nos comentários. Viajar é trocar a roupa da alma. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até a próxima aula e que Deus continue nos abençoando e abrindo nosso entendimento para assim compreendermos mais da palavra de Deus. Deus abençoe você e até a próxima aula e até o próximo trimestre. Já teremos uma nova lição, teremos novos assuntos que vai ser de grande valia para todos.